Fala pessoal, estamos aqui direto do estúdio do CT Hub com um convidado muito especial para mais um episódio do Security Talks, essa que vai ser a 13ª edição desse ano, ou seja, estamos caminhando com convidados muito especial. Então bem-vindos, e aqui eu tenho a honra de trazer o Douglas Guedes, que é o Head de Security da Suzano, pessoal da Suzano. Então, Douglas, obrigado pela presença, uma honra recebê-los aqui no estúdio do CT, e a gente vai falar sobre tecnologia, infraestrutura, agro, celulose, enfim, é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite aí, estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência, com o nosso conhecimento. E aqui eu tô do meu lado, meu parceiro, que é o Mário Tranche, ele que é diretor comercial da Avantia, nosso parceiro estratégico aqui do CT, do Seg Summit. Maurião, mais um episódio com convidado especial, hein? Tamo junto, Thiagão. Mais uma vez, Douglas, obrigado, viu? A gente já se falou no passado, né? Temos aí alguns já negócios em conjunto e tá tudo caminhando. Muita oportunidade, muita coisa boa pra gente falar aqui e conversar. É bacana. Exatamente, Suzano é infraestrutura crítica, né? Douglas, fala um pouquinho mais do Douglas, da sua formação, quanto tempo você está na empresa, enfim, e da magnitude que é esse mundo da Suzano, né? Bom, vamos lá, sim, aproveitar bastante o tempo aqui hoje. Um pouquinho da minha experiência, sim, eu tenho formação em engenharia agrícola e ambiental, e depois uma especialização em engenharia de segurança. E algumas formações do exterior, tanto no MIT quanto em Harvard. No MIT, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento de gerenciamento de crises e resiliência. Trouxe uma grande experiência e parte disso a gente já tem aplicado no dia a dia hoje, na nossa realidade lá na companhia. Falando um pouquinho de Suzano, falando um pouquinho do contexto em que a gente está, né? Quando a gente conversa com colegas assim, de profissão, Muitos sempre imaginam a Suzano como a fábrica, né? A indústria lá que produz celulose, produz papel, enfim. Mas o grande desafio que a gente tem lá na Suzano tá um pouquinho longe da fábrica, que são as florestas, né? Hoje a gente tem uma área equivalente a 2,8 milhões de hectares. Para vocês terem ideia, essa área é aproximadamente o tamanho da Bélgica. Então, e o desafio vai mais além, né? Porque a gente lida com regiões remotas, áreas extremamente isoladas, em que a gente tem que lidar aí com cenários bem desafiadores. Então, um dos grandes desafios para a gente é como a gente aplicar, né, o conhecimento em proteção patrimonial, em security, dentro dessas regiões remotas, em áreas, né, desse tamanho de extensão, né? Então, realmente é um desafio, mas a gente tem conseguido ter bons resultados nos últimos anos. Você sabe, eu sou de Poços de Caldas, né? E eu sempre passava, né? Quando eu ia ainda muito para lá, eu sempre passava ali em Mogi. Na época, eu nem sei como é que chama hoje a fábrica que tem ali. Mas na época tinha Champion, papel e celulose ali, né? E o que me impressionava na época que eu passava era o tamanho da área de plantação que eles tinham para poder fazer aquilo tudo ali rodar, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por ali, e aquilo ali existe há muitos anos, né? Me lembro de ver aquilo ali há muitos anos, assim. E eu imagino, cara, que para vocês, né? A gente já tem alguns clientes também que tem essa mesma dor sua, principalmente nessa questão da área, né? Da geografia, né? Você tem áreas muito, muito grandes para poder monitorar, né, e tudo mais, ou para poder chegar nisso. E eu imagino que tudo para você, nesse processo todo, deva ser uma operação crítica, né? Tudo para você hoje, porque a fábrica, é o que você falou, né? A gente olha ali e vê a fábrica, mas não vê tudo que está por trás, né? Como é que você define hoje uma operação crítica, falando da posição que você ocupa hoje no cliente que você está, e se você sempre traz isso para a estratégia, né? Para a tua estratégia anual, né? Para o teu trabalho anual como uma estratégia, né? Como é que você define isso? Quando a gente olha o conceito, né, Mário, de operação crítica, a gente vai muito na questão da continuidade do negócio, né? Uma operação crítica é aquela que, né, se interrompida, se impactada, ela afeta exatamente a continuidade do negócio, enfim, o fornecimento de produtos, de matéria-prima.
E quando a gente olha para o setor florestal, o contexto da operação crítica, na verdade, não é uma operação em si, mas é a questão do fornecimento de madeira, né? Que é toda uma cadeia, né? Eu tenho desde o processo lá de colheita, baldeio, que a gente chama, que é deixar a madeira no campo estocada, porque ela tem que ficar um tempo lá desidratando para que a gente consiga fazer a logística ser viável. E depois disso, todo o processo, toda a cadeia de logística, né? E algumas vezes, inclusive, é multimodal. A gente tem o exemplo do Espírito Santo, em que a gente traz madeira de Minas Gerais via ferroviária. Então, por exemplo, é uma cadeia muito mais complexa, né? A gente, em algumas operações, alguns anos atrás, inclusive, a gente usava barcaças para trazer madeira da Bahia para o Espírito Santo, né? Então, quando a gente olha operações críticas na operação de celulose e papel, a questão do fornecimento de madeira é extremamente delicado. Então, se a gente tem uma interrupção desse processo, em algum momento, né, a gente tem um volume de estoque para garantir a continuidade da fábrica, mas se a gente tem uma interrupção pelo longo prazo, por exemplo, a gente começa a ter um impacto aí exatamente na operação fabril, né? Então, quando a gente traz esse contexto para a segurança patrimonial, a gente tem áreas que a gente, lá dentro da companhia, a gente chama de territórios resilientes. É um projeto que foi muito bem sucedido, foi implantado há 3 anos atrás, em áreas que foram mapeadas como alto risco. Já uma relação com operações críticas, áreas que têm alto risco, sejam elas de furto de madeira ou tentativas de invasão, enfim, qualquer risco que possa expor ou impactar o fornecimento de madeira, né? Então, daí tem todo aí a gente faz o link com a estratégia. Essas áreas são áreas, digamos, mais vulneráveis, mais expostas. Boa parte da nossa energia hoje em estruturação, em investimento em tecnologia, investimento em pessoas, né, formação de protocolos e processos de segurança, né, de security, a gente tem aplicado exatamente nessas áreas, que são áreas que realmente podem, se não bem protegidas, bem cuidadas, podem impactar a continuidade do negócio. E aí, essa área tem algumas curiosidades, né? A gente já falou com outros clientes que tem ou tem área de preservação, né? Áreas muito grandes mesmo de preservação, ou até de plantações. E os desafios, logicamente, vão desde a questão de incêndio, né? Que podem ser provocados ou não, né? E a questão de invasão, e a questão de você lidar também, né, com essa questão cultural no Brasil, né? Você lidar com uma invasão não é uma situação muito fácil, não. Eu já vi alguns depoimentos do pessoal do front mesmo, né? Que às vezes tem que combater, né? E lidar com essa galera quando tem esse tipo de problema. Tem gado, né? Também, né? Que invade tudo. É uma situação... Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem caça e pesca ilegal, gado, extração mineral ilegal. Enfim, a gente vai para Se eu abrir o leque aqui, é bem vasto. Tem, cara. Tem muita coisa. Nossa, é muito grande, cara. O Brasil é um desafio. E nesse caso, né? Hoje a gente sabe, né? De novo, você é um cara que foi atrás, estudou, né? Foi atrás, né, de práticas para você trazer para operações como essa, né? A gente sabe que muita coisa mudou nos últimos anos, né? Muitas ferramentas, tecnologias, mas a gente sempre vai atrás das tecnologias ou atrás das soluções baseadas nos desafios que a gente tem. Como é que você viu os desafios nos últimos anos para você poder se orientar, né, e trazer soluções para mitigar tudo isso daí? Quais são os principais desafios hoje para você ter e continuar sempre incrementando soluções para essas operações críticas? Eu diria que o principal desafio é a gente se antecipar ao risco, porque a gente está sempre um passo à frente dele, né? Então, a gente no começo, né, quando eu cheguei na empresa, 4 anos atrás, acabei de completar aniversário de 4 anos lá e passou voando. A gente fez um trabalho muito grande de mapeamento de riscos, né? A gente implantou os conceitos da ISO 31000. Pra gente foi muito vantajoso porque a gente começou a ter um olhar mais estruturado de riscos, né?
partir daí a gente conseguiu entender mais claramente quais eram os riscos, quais eram os impactos e realmente quais riscos eram realmente críticos e que a gente deveria priorizar. Incêndio era um deles. Hoje eu te digo que incêndios já é um risco que a gente tem sob controle. E como é que funcionou? E aí a gente foi buscar realmente conhecimento, né? Conversamos com grandes empresas, outras empresas, empresas de tecnologia, empresas que do mesmo setor, mas que já enfrentaram grandes incêndios, sejam eles criminosos ou de origem climática. A gente teve com 2 grandes empresas do Chile, que tem uma expertise enorme em incêndios criminosos, lidam com questões de conflito também por terra. E a gente acabou trazendo muita experiência, tanto do Chile, eu tive um tempo no Canadá também. O Canadá também enfrenta incêndios 10, 20 vezes maiores do que o que a gente tem aqui no Brasil há muitos anos, e essa experiência toda a gente foi agregando dentro dos conceitos aí da ISO para a gente conseguir realmente implementar e, como eu disse, se antecipar o risco. Uhum. E aí começou tanto investimento em pessoas quanto tecnologia, né? Na parte de incêndios, a gente hoje tem uma cobertura em torno de 90% de toda a área. A gente está falando desses 2,8 milhões de hectares. Eles têm câmeras monitorando praticamente 90% de toda essa área. Câmeras de longo alcance que chegam a 30 quilômetros para detecção de fumaça, com analíticos, hoje com algoritmos aí de IA. E a gente está sempre atualizando os layers da IA aí, né? Para que o banco de dados esteja realmente bem alimentado e a detecção seja rápida. Hoje tem câmeras que conseguem fazer a detecção em torno de 3 segundos. Então isso é fantástico, assim. Fantástico. Mais rápido o tempo de detecção, mais rápido eu consigo acionar as equipes de brigada, de pronta resposta e ter uma operação. Só que a gente foi além, assim. A gente não queria só as câmeras, porque a gente sabe que em algum momento a gente pode ter falhas no sistema ou no processo. A gente buscou uma tecnologia alemã de satélites de baixa órbita, né, os LEO, e a gente fez uma redundância. Então, 100% da área da companhia hoje é coberta por monitoramento satelital também. Então, além da área que eu tenho com as câmeras, eu tenho os outros 10% que não tem câmera, eles têm uma cobertura de satélite e a gente fez um buffer de 5 km. Então, qualquer incêndio, seja ele criminoso ou não, numa área a 5 km de distância do meu perímetro, eu já consigo acionar uma equipe para que ela vá lá e verifique se existe algum risco. Que rumo está tomando a linha. Exatamente. Então, e essa empresa, a empresa de satélites, para a gente foi uma ótima surpresa, porque eles detêm a tecnologia, tecnologia de câmeras termais é própria deles, e eles têm um plano robusto de colocar 100 satélites em órbita nos próximos 10 anos aí. Então, esse ano eles já vão estar, ano que vem eles já vão estar com 10 satélites próprios. Então, a gente acredita que realmente dando esse passo, como eu disse, tentando estar antecipando o risco, a gente consegue prever e antecipar o que pode vir. E é com atualização fotográfica em curto espaço de tempo? Ainda não, mas a gente está chegando lá, assim. Hoje, o satélite tem um delay, né? Mas esses novos satélites que foram lançados, que já estão em órbita, inclusive, eles têm a capacidade de processar os dados lá no espaço. Os satélites anteriores, eles mandavam a imagem era processada aqui para depois ser compartilhada, né? Hoje não, ele já detecta, processa e já manda a informação pronta. Então, a gente acredita que isso vai reduzir bastante o tempo. E o outro ponto, né, é o gargalo em que momento esse satélite cruza o Brasil, né? Esses novos satélites vão estar passando no Brasil no final da tarde, que é um horário mais propício para os incêndios, né? Então, a gente acredita que a informação vai chegar cada vez mais rápido, né? Uma expectativa muito grande aí. Sabe que eu vi um projeto uma vez para utilização desse tipo de tecnologia, mas para detecção de grandes vazamentos de água. É bem interessante também, que às vezes existiam áreas que fica lá vazando água e tudo mais e ninguém vê, né? Às vezes em grandes centros e tudo mais, e havia um trabalho também de identificação disso através de sistema satelital. Bem legal, cara. Isso é interessante. Eu fui de telecom muitos anos e, na verdade, a primeira prova que eu fiz, né, quando eu saí do colegial na época, foi de técnico agrônomo lá em Muzambinho. Olha só. Aí, quase. Quase tava acompanhando. Fui bem, passei em nono lugar, né, na escola técnica. Parabéns.
Mas aí, na sequência, surgiu a oportunidade de ir lá para Santa Rita fazer escola de eletrônica e não parei mais. E aí decidiu o seu futuro, né? Boa. Aí, Aqui a gente vê o papel do gestor de segurança, né, do Head de Security estratégico como da empresa, né? Então, agregando pessoas, tecnologia, imagino a quantidade de pessoas e de terceiros que você tem em todo esse perímetro, né? E a gente vê realmente o gestor de segurança, ele é preparado e não é só o cara crachar ali, o controle de acesso, é muito mais na estratégia, porque você cuida de infraestrutura crítica, varejo, agro, indústria, logística, ou seja, é um olhar crítico em termos da operação para a companhia, né? Então isso que é bacana ver o papel do gestor de segurança como parte estratégica da companhia e da continuidade de negócio da empresa, né? E é interessante que ele tem informação na área mesmo, né? Sim. Isso é também bem interessante isso aí também. Da mesma forma que você tem muitos desafios, né, que vão desde essa questão do aprendizado, né, de você se prever, né, o risco, né, e estar sempre à frente dele, você também tem desafios relacionados a como fazer tudo isso rodar junto. Então, é uma questão cultural muito grande, né, de você fazer com que todo mundo olhe para o mesmo lugar, enxergue o mesmo caminho, né. Tem a questão da tecnologia, processo, né, como é que você trabalha tudo isso junto para poder trazer essa questão da prevenção nessas operações que a gente aqui está chamando, né, logicamente, operações críticas. Como é que você se organiza com tudo isso? Que a gente sabe que tem muito humano, né? Tem muito comportamento humano, tecnologia, a gente sabe que hoje tem para tudo, né? Como é que você se organiza para fazer tudo isso rodar bem? Aí eu devolvo essa responsabilidade pro meu time, assim. Muito do que a gente conquistou hoje veio de soluções que a gente definiu juntos, né? Eu sozinho não consigo nada, como vocês comentaram, hoje a nossa equipe chega próxima de 1.000 pessoas, entre vigilantes, brigadistas, toda a equipe corporativa, equipe que faz as coisas acontecerem mesmo. Então a gente tem uma imensidão aí de pessoas e espalhadas por vários extremos do Brasil. A gente logo do início, em torno de 4 anos atrás, a gente sentou todo mundo junto para definir a estratégia. Qual era o caminho que a gente gostaria de seguir, onde a gente quer estar nos próximos 5 anos, sempre olhando a médio e longo prazo. E aí a gente entendeu que o grande foco naquele momento seria a base da pirâmide. Lá a gente trabalha a nossa estratégia de forma piramidal e a base é o foco em pessoas em comportamento, que a gente fala. Quem a gente quer, que comportamentos a gente espera do time, né? E não quem a gente quer ter no time, mas como a gente vai formar essas pessoas para que realmente elas tenham um comportamento que a gente espera, né? De sejam resolutivas, né? Donas do negócio, se sentirem donas do negócio, se sentirem empoderadas para tomar a decisão certa. Então, a gente fez um trabalho muito forte de formação de pessoas. Para vocês terem ideia, né? A formação do vigilante no Brasil ainda é um tema que me preocupa muito, né? A gente tem aquela formação, né, meio padronizada, em que é o vigilante com uniforme, parado, né, num posto, e ele não tem muita autonomia para ter dinâmica para tomar algumas decisões. Então, quando a gente olhou para a nossa realidade florestal, a gente se inspirou no modelo do guarda-parque americano, que é aquele vigilante, mas que toma decisão, interage com as pessoas, interage com a comunidade, coleta informações, faz um trabalho de inteligência. Então a gente buscou, inclusive o Ecofuturo, que é um instituto da Suzano, fizemos um curso de formação de 80 horas, escolhemos os melhores que a gente tinha no time naquele momento, e aí a gente fez um trabalho de multiplicação. Então a gente formou 40 pessoas, essas 40 formaram 600 pessoas. Hoje, muito boa legal, parte do nosso time tem essa formação de guarda-parque, né? Então ele tem uma visão de biomas, porque como é que eu coloco um vigilante, né, formado na cidade, para aquela vigilância padronizada, para cuidar de uma floresta amazônica, por exemplo, no Maranhão, a gente tem boa parte das nossas áreas estão dentro de áreas da região amazônica. Mesma coisa do Cerrado, no Mata Atlântica aqui no Espírito Santo e Bahia. Então, a gente fez uma formação específica para a realidade deles. Conhecimento de biomas, conhecimento de comunidades tradicionais, que a gente atua em muitas regiões que tem quilombolas, indígenas, por exemplo. Então, como é que eu me porto, né, quando eu vou lidar com uma comunidade indígena, respeitar a cultura, respeitar as tradições. Então, todos esses vigilantes hoje têm esse conhecimento. Inclusive, eles tiveram que fazer um trabalho final de curso para
comprovar que eles realmente aprenderam o conhecimento. Então foi muito bacana. E, enfim, eu não vou passar o currículo todo aqui, mas depois é um material que a gente pode até compartilhar, porque é muito legal. Eu acho que é um exemplo a ser seguido assim, que as pessoas têm que entender que não adianta eu ir lá pegar um vigilante formado no mercado e achar que ele vai atender a realidade da minha empresa, né? Eu tenho que adequar essa formação, né? Então, essa adequação foi super importante, foi um dos primeiros passos. E daí surgiu um projeto nosso que chama Guardiões da Floresta. Hoje, esses vigilantes, eles falam com a comunidade, não é aquele vigilante rígido que passa e a comunidade tem medo de interagir com ele. Pelo contrário, hoje a gente teve casos, por exemplo, em que a comunidade pediu ajuda para eles, para buscar pessoas desaparecidas, pessoas que estavam precisando de auxílio médico emergencial, porque eles a comunidade se sente confortável em pedir esse apoio nosso. Comunicar com se ele, comunicar. Né? E eles acabam, dessa forma, é uma troca de informações. E aí começa a vir informações valiosas para nossa operação. Né? Algum risco de furto de madeira, algum risco de caça ilegal, né? Informações que a gente coleta, traz para uma base de dados bem robusta que a gente tem e começa a usar isso a nosso favor também. Então existe uma troca muito positiva aí. Esse foi um dos pontos muito fortes dessa base. Outro ponto é reconhecer as pessoas. A gente criou um programa de reconhecimento, chama Reconhece Mais. A gente sentia que existiam alguns colaboradores que davam um esforço enorme, mas no final do dia todo mundo era tratado igual. E a gente falou, não, esse cara, né, que tá lá ralando, tá se esforçando, ele merece ser reconhecido, merece ser valorizado, até para ele estimular que os outros também façam o mesmo. Então a gente criou um programa de reconhecimento, e aí a gente foi além, falando, reconhecer ele diante do gestor, dos colegas é uma coisa, mas reconhecer ele diante da família tem um peso enorme. Então o que a gente faz? Quando a gente vai premiar ele, a gente traz a esposa, os filhos, o companheiro, companheira, para reconhecer na frente da família. Isso tem um valor, assim, inestimável. Muitos choram, muitos ficam emotivos, então é muito bacana. Muito legal, quando eles não podem vir, a gente grava um vídeo do filho, da esposa, ou do marido, né, falando e reconhecendo, e tem dado muito certo. Um programa simples de implantar, fácil, mas que começa a valorizar quem realmente se esforça mais, se dedica mais. E um programa de sinergias, né? A Suzano é gigantesca. Hoje a gente passa de 50 mil colaboradores no Brasil. Então a gente... 50 mil? 52 mil, se eu não me engano, a última leitura que eu tive, o último dado que a gente teve. Cerca de metade são próprios, outra metade são terceiros. Mas é um mundo, né? Então a gente começou a criar oportunidades de conectar com as outras áreas. Porque às vezes a gente tem áreas que trabalham na operação no campo, mas que eu não conheço o gestor, ou ele não me conhece. Então a gente começou a envolver mais essas equipes nessas reuniões ou em momentos que eles possam interagir para a gente ver onde tem mais sinergia, né? Ao invés de eu ajudar só a área de patrimonial, eu posso também estar ajudando a operação, aquela estrada tá bloqueada, você consegue me avisar, tem algum risco de eu passar por aquela região, a estrada tá em boas condições, enfim, a gente começa a agregar mais valor para esse funcionário, né? Ele não é só o vigilante, ele é o vigilante, mas ele dá apoio para a operação, ele tem visão de negócio. Então a gente expandiu essas oportunidades através dessa criação de sinergia. Isso tudo é nessa base de formação de pessoas, que a gente investe muito tempo em treinamentos. Por exemplo, um treinamento que foi muito marcante para o time de gestores. A gente trouxe um coronel do BOP, um dos primeiros formados no BOP, para fazer um treinamento de gerenciamento de risco, que foi fantástico. E a gente trouxe áreas parceiras para participar do treinamento. Então, esse foi um treinamento que marcou muito, porque é a aplicação de gerenciamento de risco na prática. E os aprendizados do BOP você consegue levar para qualquer realidade. Então, para a gente foi muito bacana. São alguns dos exemplos. A segunda camada é processos e controles, né? São os procedimentos que a gente tem que implantar. Não adianta no Maranhão fazer de um jeito, no Espírito Santo fazer de outro. Então, riscos idênticos tem que ter tratativas similares, né? Então a gente tentou padronizar esses controles, esses riscos. Então a gente criou N procedimentos lá, exatamente para que cada risco e situação seja controlada da mesma forma. Até para garantir, porque se eu trago um colaborador, por exemplo, hoje se eu tenho um cenário de crise que gera um acionamento da gestão de crise da companhia,
Eu consigo trazer, por exemplo, uma equipe de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, e eu sei que eles vão atuar da mesma forma, porque todos seguem o mesmo protocolo. E a última camada é a tecnologia. É onde a gente tem gastado muito tempo agora, né, buscando aprender aí com vocês, que são os experts aí em termos de o que tem de inovação no mercado, o que pode realmente, o que faz sentido para a gente ter na operação, o que vai agregar, o que vai trazer de informação e ajudar. Que dados vai gerar, né? Que dados vão ser gerados e como vai ajudar a gente na antecipação do risco. Sempre chegando antes do risco, né? A gente tentando sempre se antecipar, né? E depois que a crise acontece, aí não dá mais. Aí todo mundo vai correr atrás, mas já passou o time, né? Então, a nossa estratégia está muito... tem esses principais alicerces, assim, né? Pessoas, processos, controles e tecnologia. Não, perfeito, cara. Focando nos três, a gente consegue ter um resultado muito positivo. O uso, a gente percebe, né, ao longo dos anos, né, duas coisas, né? Até a próxima coisa que eu vou te perguntar aqui, mas a gente percebe muito a importância, né, do investimento em tecnologia voltado para aquilo que pode gerar, né, principalmente quando a gente fala de imagem, né, o que aquilo me gera enquanto eu não estou olhando, né? Que dado que aquilo ali pode gerar para mim enquanto não tem ninguém olhando para aquela imagem. Então, a gente tem muitos projetos voltados a isso. Então, é você aproveitar uma câmera para poder ver o padrão do que acontece naquele ambiente, né? E você ir gerando uma base de dados suficiente de forma que você possa depois dizer que alguma coisa saiu do padrão que deveria. Então, tem muitos projetos hoje voltados a isso e às vezes muitos deles nem dependem, né, de equipamentos muito robustos, mas mais da maneira como você usa, mais da maneira como você interpreta o que está ali, né? E mais da maneira... às vezes tem pessoal, né, às vezes comenta, pô, mas se eu tiver que tratar dado alguma coisa, servidor é muito caro, hoje em dia ainda às vezes é difícil, né? Eu falo, mas aí depende muito do tempo em que você vai tratar aquele dado, né? Se você for tratar qualquer informação em tempo real, a gente sabe da quantidade de infraestrutura que precisa para isso. Mas se você está disposto a tratar aquilo em T1, T2, né, em uma semana, em um mês, você consegue fazer isso de uma forma bem mais interessante. Então, tem muita gente com infraestrutura pronta, utilizada, trazendo, né, essas informações para um ambiente de análise de dados, de coleta de dados também. Então, bem legal isso daí também. Uma coisa importante, o Brasil é um país de extremos, né? A gente recebe clientes do país todo e de todos os tamanhos de empresas, né? E a gente ainda encontra grandes corporações no Brasil que reforçam ou defendem, né? Acho que não vou falar reforço não, vou falar defendem a ideia de que não vai gastar com tecnologia porque até hoje não teve problema. Tem ainda grandes corporações do país e por mais que a gente trabalhe essa questão da discussão do dado, a gente até percebe pelo ambiente dele que ele está tendo ali algum problema e tudo, e ele ainda diz, né, que eu nunca tive problema, então por isso eu não vou investir. Você acha que esse amadurecimento no Brasil das grandes companhias, né, de cultura de risco, é uma coisa que ainda tem muito espaço para evoluir, né? Ou você acha que isso já está maduro? A minha opinião é que ainda tem, como a gente fala com muitos clientes, né, e de várias verticais, eu sempre brinco, né? Às vezes o pessoal me pergunta, pô, quem são os nossos principais concorrentes? Eu falo assim, o principal concorrente hoje somos nós mesmos, né? Porque tem espaço e mercado ainda para muita coisa ser feita. É só ver a quantidade de câmera analógica que ainda existe no mercado brasileiro, né? Só por aí você consegue ver a quantidade de oportunidade que ainda tem para trabalhar. E muita coisa, às vezes, voltada para essa ideia. Não vou mexer porque eu nunca tive problema. Como é que você vê esse amadurecimento dessa cultura de análise de risco no país? Acho que eu concordo com você, assim. Acho que tem dois pontos aí. Tem um lado da alta liderança, né? Acho que as companhias que têm uma alta liderança amadurecida com relação a isso, já tem clareza de que a tecnologia faz a diferença, evoluirão muito bem e continuam evoluindo, né? Acho que esse é um ponto que acho que todo mundo tem clareza. O outro são aquelas empresas, como você disse, que têm ainda aquela resistência. Ou seja, pelo custo, né? Porque na verdade essa ideia de custo ela é muito
a visão é muito limitada, né? Você tem que olhar o custo a longo prazo, né? Quanto isso vai contribuir para mim a médio e longo prazo. E aí sim você vê que faz todo sentido investir. E eu acho que tem uma responsabilidade nossa de profissionais da área de segurança empresarial, patrimonial, de dar aquele empurrão, né? Eu vou falar um exemplo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu trabalhei numa empresa, no setor de agronegócio, uma das gigantes, e eu queria trazer uma tecnologia voltada para aquelas câmeras de detecção de fadiga. Sim. Na época era uma novidade no Brasil, a gente até depois ganhou um prêmio nacional lá por conta desse projeto, mas havia uma resistência de algumas pessoas na companhia com relação à tecnologia. É muito caro, não vamos investir agora, só que a gente estava com muitos acidentes, diversos acidentes graves, não provocados pela companhia, mas envolvendo terceiros, e a gente não tinha as imagens. Precisava ter as imagens, porque isso aliviava todo o processo depois judicial que vinha após o evento, né? E eu falei, deixa eu correr um risco aqui como profissional da área, eu não consigo, eu tô incomodado. Então eu fui lá, falei com o provedor na época, a gente trouxe 10 câmeras, a gente conseguiu negociar lá um valor para os testes, fizemos um teste de 30 dias. E assim, quando as imagens vieram, tinham alguns condutores dormindo por mais de 30 segundos numa carreta de 100 toneladas. Uau. Uma rodovia. E aí, quando eu mostrei aquilo para a companhia, chocou todo mundo. E aí, eu me lembro que o presidente falou assim, pode instalar, não quero saber nenhum preço. Vamos em frente. Tá aprovado. Assim, então tem uma responsabilidade muito grande nossa de começar a também trazer tecnologia e mostrar. Isso, de provocar, exatamente. Trazer para os diretores, para os tomadores de decisão, né, da companhia, de que faz sentido, de que a gente precisa investir e que isso vai trazer uma revolução. É muito claro. Na época, a gente foi um dos primeiros no Brasil. Outras grandes empresas não tinham essa tecnologia. A gente implantamos um programa de medicina do sono fabuloso. A gente descobriu que vários motoristas tinham um problema de apneias. A gente começou a tratar a apneia desses motoristas. Vários depois, no começo eles ficaram resistentes, porque todo mundo achou que ia ser mais um jeito de provocar demissões. Mas não, a grande maioria dos motoristas continuaram, fizeram um tratamento de medicina do sono, e os que não podiam trabalhar à noite foram transferidos para o dia, e o programa foi um sucesso, assim. Identificou um monte de coisa aí com esse programa. Vários, assim, foi e inclusive depois a gente tirou o seguro, se eu não me engano a empresa decidiu tirar o seguro do veículo e deixou só o seguro contra terceiros, porque a gente não tinha mais acidentes. Zerou os acidentes, assim. O projeto se pagou em menos de um ano, o investimento. Assim, no final eu lembro que a gente implantou no início do ano, por volta de outubro, novembro, o projeto estava pago. Porque a redução do custo que a gente tinha com o seguro foi assim, absurdamente maior. Então, e aí a gente ganhou um case nacional com esse projeto, foi fabuloso, assim, foi muito bacana ver que a gente realmente desafiou o status quo, né? E eu acho que tem que ser isso. Um exemplo na Suzano também, logo que eu cheguei, a gente trouxe um drone de longo alcance. Hoje, acho que do setor florestal, se eu não me engano, não tem muitas empresas que têm esse equipamento. É um drone que voa 60 km, tem 4 horas de autonomia. A gente tem autorização da ANAC para fazer voo noturno. Foi uma das primeiras permissões para voo noturno no Brasil. A gente consegue atingir 1.000 metros de altitude no voo noturno com BVLOL, né, que é um drone além do campo de visão. Isso no Brasil é uma inovação, assim, ter essa autorização para voo noturno. E eu não tenho os números aqui de cabeça, tá? Mas a gente opera ele já tem 2 anos lá no Espírito Santo, numa área de alto risco de incêndios. Com esse equipamento, a gente detectou em 2 anos quase 400 incêndios. Focos de incêndio, antes que a câmera precisa da fumaça, né? Então, precisa ter como o eucalipto, né, cresce aí uma altura média chega a 10, 15 metros de altura, eu preciso da fumaça acima dessa linha de visão para que as câmeras detectem. O drone com câmera termal, ele não precisa disso, ele precisa só do foco de calor. Então eu consegui detectar os incêndios precocemente e consegui fazer os combates muito mais rápido, né? Fantástico. Então foi uma tecnologia também que na época a gente desafiou a companhia, teve uma certa resistência, mas conseguimos investir nele. E agora a gente está estudando outros drones que têm surgido no mercado aí. Agora o mercado realmente expandiu. Tem várias tecnologias nacionais aí que a gente está
tá conhecendo para realmente buscar. Como a gente falou, são grandes extensões, a gente precisa ter tecnologia, senão a gente não consegue. E tem custo, né? A gente tem empresas aí que a gente sabe que tem também grandes áreas, assim, não tão grandes quanto as suas, mas que muitas vezes faziam toda a ronda e tudo com caminhonetes, né? Caminhonetes blindadas. Então, ele tinha uma série de problemas por isso. Manter uma caminhonete como essa é caro demais, né? Muito caro. Então, a partir do momento que a gente implantou também toda uma situação onde ele conseguiria prever aquilo tudo, né? E justamente até antes do perímetro dele, né? Ele só na economia de combustível, na economia da manutenção, já teve ali uma redução muito grande no projeto dele de detecção. Também. Então, assim, tem que realmente investir. Sim, de curiosidade, né? Um comparativo. Um drone como esse, ele consegue monitorar durante o dia uma área de 20 mil hectares. Olha só. Com uma equipe de vigilância, eu conseguiria monitorar por volta de 2 mil a 4 mil hectares no máximo. E se precisar de um pronto-resposta, aí fica mais difícil, depende do ambiente. Sim, exatamente. Sim. Mas a cobertura que eu consigo, seja com câmera ou com drone, né, é fantástica. Um outro ponto, cara, importante, que também chega muito pra gente lá. A gente conhece também, de novo, né? Acho que a gente tem aí essa condição de já ter ouvido todas as maiores companhias do país. Muitas a gente conseguiu fechar algum negócio, outras não. Mas uma das coisas que a gente mais ouviu durante muito tempo, né? E isso tem sido, na verdade, ultimamente, é que foram investidos muitos recursos em tecnologias, entre aspas, caras, né? Importadas e tudo mais. Mas se aproveitava muito pouco da integração entre elas. Então, eu conheço empresas, por exemplo, que tem um sistema de controle de acesso do mais caro, o sistema de câmera da mais cara, da importada, que são companhias multinacionais, então depende daquela história do que é lá fora tem que ser aqui, né? Você já deve ter visto isso também. Tem lá outros sistemas de RH, né? Tudo mais caro. Mas não havia qualquer integração entre eles. Então, você tinha situações, por exemplo, que as pessoas saíam de forma de fraude mesmo, né, da empresa com produtos, né, ou alguma coisa assim, pelo sistema de controle de acesso, mas você não tinha registro de imagem, porque não tinha integração simples, né, é uma integração simples, você bater um acesso e ter a foto de quem saiu naquele momento, com qual veículo ou com qual situação ali, né, então essa questão da integração das tecnologias, né, mas esse acúmulo do banco de dados, e aí agora, usando a IA para tratar tudo isso, né? Como é que você está trabalhando e como é que você vê, né, a questão de novas tecnologias ou de novas plataformas de integração e tratamento de dados para a tecnologia e como é que isso tem ajudado vocês aí no dia a dia? Mano, acho que a pergunta que eu mais faço para minha equipe, inclusive hoje de manhã, eu falei, tem integração? Senão a gente não vai trazer. A gente está falando, discutindo uma nova tecnologia para gestão de frotas. E aí foi a primeira pergunta que eu fiz. Exatamente. Hoje a gente já tem essa maturidade, né? Acho que algumas empresas ainda não têm essa visão. Isso é super importante até. Acho que esse conhecimento faz parte do trabalho de vocês aí de reforçar. Porque não faz mais sentido eu investir como você disse, numa tecnologia de última geração, mas ela não consegue ter integração com os outros sistemas que eu opero. Exatamente. Então, hoje, todo passo que a gente vai dar, a gente se preocupa muito com isso, né? Porque senão não faz sentido. Depois, o trabalho que eu vou ter para tratar os dados, para processar esses dados, vindo de IA, então, piorou, porque, né, o volume de dados é gigantesco. Se não tem uma forma disso ser conectado, pra gente não faz sentido. E eu acredito que, assim, quanto mais isso puder ser difundido, melhor. Pra gente, hoje, tá muito claro que tem que ter essa integração. E, inclusive, a gente fala com as forças de segurança, porque também a gente quer, a ideia é que, no futuro, a gente consiga integrar os nossos sistemas com as forças de segurança. Eu acho que tem case de sucesso. São Paulo está trazendo um Muralha, mas a gente vai, por exemplo, para Goiás, que já está
implantado no campo. Lá eles têm a Patrulha Rural, que é um exemplo de sucesso para todo o Brasil. Mato Grosso do Sul também tem seguido o mesmo exemplo, de conectar, por exemplo, câmeras de fazenda, de propriedades rurais com as centrais de inteligência da polícia, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir ter essa comunicação aí com outros pares que também vão fazer parte dessa rede de inteligência aí, né? Muito mais sucesso a gente vai ter, né? A questão uma das coisas, antes de ter a IA, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas quando eu me formei lá em Santa Rita ainda, técnico lá atrás, né? O celular não tinha ainda, né? Isso foi em 95, não faz muito tempo. A internet veio em 2000 para frente, né? Que começou a trabalhar isso tudo aí. E hoje a gente tem essa questão de IA, né? E uma das coisas que a gente escutava há uns 10 anos atrás, 12, 15 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar essa questão de PSIM, né? E veio trazendo esse conceito de integrar, né? Aí o pessoal falava muito, pô, mas como é que eu faço a correlação dos dados, né? Pô, eu tenho um dado aqui, tem um dado ali, como é que eu correlaciono eles para poder gerar alguma informação dali, né? E hoje a gente tem a inteligência artificial aí, que é fantástica para isso, né? Eu às vezes eu ainda me impressiono com a quantidade de coisa que dá para fazer com isso. Então, assim, agora, você precisa realmente ter essa condição de colocar os dados no mesmo lugar, né? Você colocar aqueles dados ali de uma forma que eles sejam lidos e trabalhados ali no mesmo lugar, né? Não é à toa, essa questão, uma dessas empresas todas que a gente visitou, que a gente trabalhou, não é aquela história, tinha um servidor para uma coisa, um servidor para outra, um servidor para outro, um servidor para outro, bases de dados completamente diferentes, né? Padrões de informação completamente diferentes, e aí existia um trabalho hercúleo ali para poder fazer com que uma coisa falasse com a outra, né? Então, já ter essa preocupação realmente desde o início, né, e trabalhar isso desde o início, essa pergunta que você fez pro seu time hoje cedo, né, tá trazendo, legal pra caramba, mas integra, né, porque se não integrar, talvez não faça muito sentido. A integração é a pergunta, e uma outra que a gente tem um novo KPI, um novo indicador que a gente criou lá na companhia, é da precisão da IA, que também preocupou a gente, assim, tudo bem, tô gerando IA, mas o quão preciso isso tem sido. Então a gente conversou com o nosso time de digital lá na Suzano e começamos a trazer esse conceito de criar esse indicador de precisão de IA. E a gente se surpreendeu no começo porque algumas câmeras, por exemplo, não estavam trazendo a precisão que a gente precisava. Uhum. E a gente voltou pro provedor, né, no caso de monitoramento de incêndios, né? E a gente tem feito um trabalho muito bacana com eles de melhorar a eficiência dessas câmeras, né? Então a gente pega lá, se eu não me engano, agora não vou lembrar a equação talvez, mas é o verdadeiro positivo sobre o falso positivo mais o verdadeiro positivo, né? Isso vai te gerar um número. Exato. E a gente tem evoluído. A gente começou esse trabalho no início do ano, já está aí com mais ou menos 6 meses de desenvolvimento desse monitoramento. E a precisão tem evoluído. Então, assim, é um ponto de atenção, assim. A gente fala muito de IA, mas a IA tem uma margem de erro também. A gente precisa, né, evoluir, como reconhecimento facial, né? A gente sabe que isso é um risco, por exemplo. Hoje a polícia tem que ter precisão em reconhecimento facial. Se eu tenho um reconhecimento facial de 80%, até que ponto eu tenho segurança para abordar aquela pessoa, né? Isso cria um constrangimento, pode gerar algum problema futuro. Então, exato, a tecnologia tem que agregar precisão também. É uma ferramenta boa para isso aí. Pô, vamos começar. Isso aí. E assim, para finalizar, Thiagão, você é um cara que tá pronto para frente, né? Já ficou claro aqui, você já foi no processo, tem a base, tem a questão da cultura, tecnologia. Como é que você vê para frente, cara? Uma operação crítica como a tua, como é que você enxerga que serão os desafios, uma vez que você está trabalhando toda essa questão, toda essa base aí? Como é que você vê isso para o futuro? O que vem por aí de desafio aí? Acho que, como a nossa operação é muito dinâmica, né? A gente tem que estar sempre um passo à frente, assim. A gente não falou aqui no contexto, mas tem um trabalho muito forte de inteligência que a gente faz, né? De antecipar tempos e movimentos aí, né? A gente tem regiões em que a gente atua que são extremamente vulneráveis, assim. Então, a gente está sempre tentando, como eu falei, coletar informações, captar algum novo risco que a gente não conheça, mas que possa vir a surgir.
Um dos riscos que tem chamado a atenção é o risco climático, né? Ano passado, acho que foi um bom exemplo dos incêndios aqui em São Paulo, e aí surgiram várias hipóteses, né? Mas independente disso, assim, a gente tem que tentar se antecipar. Por exemplo, São Paulo, o governo de São Paulo procurou a gente firmou uma parceria com o governo de São Paulo de usar as nossas câmeras de monitoramento de incêndios para monitorar áreas de florestas públicas do estado de São Paulo. Então, o setor florestal como um todo vai monitorar mais de 1 milhão de hectares, só aqui em São Paulo, fazendo essa parceria público-privada. Que é uma maneira de... Porque se um incêndio começa também numa floresta pública do governo e atinge uma área minha, de qualquer forma eu sou afetado. Então, a gente criou essa parceria, já está indo bem, já está rodando, de usar os nossos centros de monitoramento para fazer esse trabalho preventivo, junto com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. E é uma forma de servir também a população como tudo, exatamente. A gente acaba contribuindo. Fantástico. Então, acho que futuro tá sempre olhando tecnologia, inovação, e vocês ajudam muito a gente. Não para, né? Exatamente. Né? Toda hora tem uma novidade, cada hora... A gente viu alguns drones agora, o nosso sonho é ter drone de combate a incêndio. Acabei de ver que nos Estados Unidos eles acabaram de lançar um modelo lá que a gente está curioso para conhecer. Então acho que está evoluindo muito rápido, né? Então a gente está sendo surpreendido. Então dá um passo seguro de que uma tecnologia que eu vou investir agora eu consigo levar ela pelos próximos anos, né? E não ser surpreendido com algo novo aí que vai vir aí e vai já superar o que a gente tá implantando. Hoje em dia tem essa, né? A gente tem que ficar... É que nem carro, né? Você compra hoje e amanhã o modelo já era. E o último de pessoas, né? Como a gente falou da base, né? A gente precisa realmente ter um time que a gente possa confiar, que tenha aquele olhar de dono, que tenha atitude, que tenha tomada de decisão, que acaba... Realmente que consiga trabalhar em equipe, né? Hoje na nossa estrutura, a gente roda muito juntos. A gente tem um momento, uma vez por semana, a gente tem um bate-papo em que cada um tem que trazer o melhor daquela semana. Então, implantou um projeto, uma tecnologia nova, ou trouxe alguma solução nova, a gente compartilha para que todo mundo aprenda junto, né? Então, isso também acho que é um olhar para o futuro, né? É não trabalhar de forma isolada, é trabalhar de forma em equipe, integrada. Isso tem feito a diferença pra gente. O ambiente de pertencimento, ele é bacana, cara. Ele se sentir parte realmente daquilo tudo que funciona é fantástico. Parabéns pelo programa de vocês aí, bem legal. Muito legal. Isso vem muito da gestão, né? Da gestão de treinamento, de base, de empoderamento, pessoas. E da coragem, né? E da coragem. E da coragem de tomar a frente e fazer também, isso é importante. Coragem é uma palavra interessante no dia a dia. É isso aí, então seguimos para o encerramento aqui de mais uma edição mais que especial aqui do Security Talks, nosso parceiro estratégico com a Avantia. Então, Douglas Guedes, muito obrigado pela presença. Tivemos uma aula aí de infraestrutura crítica, papel, celulose, indústria, transporte, logística, varejo, pessoas, gestão, continuidade de negócios. Muito obrigado pela presença. Mário Tranche, quer deixar as últimas palavras aí? Não, é nóis, Tiagão. Só agradecer ao Douglas aí pela parceria, pela participação hoje, fantástico. Aprender, assim, sem palavras. Aprender sempre é fantástico. Deixar só um beijo pra minha esposa, né? Senão ela me cobrou. Boa. Beijo, viu, Mi? Daqui a pouco eu tô em casa. É isso. Siga a Avantia nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. É uma honra. Douglas, obrigado pela presença e deixa sua mensagem final aí de encerramento para o nosso podcast. Eu que agradeço o convite, muito feliz de poder compartilhar, e a gente está à disposição, está de portas abertas lá, a gente não tem nenhum segredo para esconder, então a gente sempre recebe visitas de várias empresas, de colegas, então para quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente está lá, tá de portas abertas aí, e mandar um abraço pro meu time, que realmente tá junto com a gente lá no dia a dia e contribuindo para esse crescimento, e um abração para minha família também. É isso aí. Douglas Guedes, da Suzano, 13ª edição do Security Talks. Valeu. Valeu.